É isso aí, galera. Paradinhas Podcast começando. Num oferecimento de coach Sidney Bicudo, o coach dos coaches, o cara que já treinou todos os maiores coaches aqui de BH. E o Bicudo tá procurando, tá, gente? Um talento aí para chamar no direct, porque tá investindo legal nos novos atletas dele. E também a Academia 24 horas, a única academia que funciona sem parar, Réveillon, Carnaval. Não para, é 365 dias sem parar. Clínica do Dr. Adauri, médico do esporte, há mais de 40 anos de experiência clínica em Belo Horizonte e Sete Lagoas. Jardim Mac Roçadeira e MTF Moda Fitness. Cara, quer uma roupa bacana? Chama no direct que você vai treinar bonito. E Dracofarma, as paradinhas que faz você ficar grandão. E hoje, comigo, eu tô aqui na mesa, João Anderson. Meu amigo, muito João obrigado. Fala pra mim, cara, é bom morar em Belo Horizonte ou no Rio de Janeiro? É bom morar em Belo Horizonte e Rio de Janeiro é bom visitar, na minha concepção. Estou aqui há 7 anos, muito bem recebido aqui em Belo Horizonte e não pretendo ir embora não, Gui. E antes que vocês me perguntem se ele é cover do dono do Maromba Cast, e eu vou fazer cover do Peneirão aqui, é porque ele é irmão do Dom, né? Do Maromba, meu amigo, o Dom, lá do Rio de Janeiro, que apresenta o Maromba Cast, que é um programa fantástico, acho que vocês devem assistir, entendeu? E já já a gente vai estar fazendo um crossover aí. E aí, para bater um papo com a gente, né? Tá aqui a Carla, a maior campeã hoje dentro de Belo Horizonte, detém maiores números de títulos no biquíni. Hoje no Master, quantos títulos? Então, são no total 16 títulos, 4 overalls. Tamo aí, lutando pra vir o Procard. Quem sabe esse ano. E que história é essa que quem te descobriu foi Marcão dos Venenos e Bruno Moraes? Marcão, amo, beijo pra você. Bom, foi uma história muito engraçada que aconteceu. Eu estava disputando o Garota Fitness no concurso. E no meio da história, quando desceu, chegou ele atrás de mim lá no camarim. Olha, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Eu falei, eu. Ele é você mesmo, não, vem cá, vem cá. Que história é essa de subir, né, num concurso fitness? Não, 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 não. Nós vamos para os palcos de fisiculturismo. Aí eu brinquei com ele, falei, não, eu não tenho esse balançado dessas posezinhas, né, de fazer as posezinhas. Ele, não, você tem total é, estrutura de ser uma fisiculturista, e é isso que nós vamos ser. Então, assim, eu agradeço muito ele hoje, que foi um cara que foi ele que realmente que me descobriu nessa parte. E hoje você é atleta do time Montanha. Eu faço parte do time Montanha hoje. É o Montanha que me tá lá, né, nos puxões de orelhas. É ele que tá me ajudando a conquistar, graças a Deus, os títulos, né? E o ano passado, foi no final do ano, nós disputamos pro Procard, batemos na trave. Mas esse ano pretendemos novamente tá aí buscando ele mais uma vez. Você foi de cara pro biquíni quando te descobriram? Você já treinou para ser biquíni? Já, eu sempre fui uma estrutura mais Slim. slim, né? Sempre fui slim, magrinha, então era mesmo a moldagem. Eu tive um pouco de dificuldade, né, no começo, que então eu não comecei com o Marcão. O Marcão me descobriu, mas eu comecei a treinar numa academia, né, na verdade.
E eu treinando numa academia, um personal do nada chegou perto de mim e me perguntou também por que que eu não disputaria um fisiculturismo. Eu falei, eu não tenho dom para isso. Eu tinha amigas minhas que faziam, né? Que Achava que não tinha dom, disputavam. mas o físico devia ser muito bom. Pois é. Eu sempre fui atleta, desde 3 aninhos, né? Eu falo que eu sempre fiz balé, fiz natação, fiz vôlei, então fiz musculação, então sempre vim no ritmo já com essa estrutura. Então, quando eu fui treinar nessa academia, esse personal me deu essa ideia. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, vai ter um estreante, inclusive da WBF, e vamos tentar, mas não vamos, né, chegar, vamos tentar, mas vamos com o pé no chão. E assim, nós começamos a treinar e fomos estruturando o corpo do jeito, fomos estudando, porque a gente não sabia de nada, gente. A gente era cru. A gente não sabia o que começava, o que tinha que crescer, o que não tinha. Isso foi em que ano? Isso foi em 2019. Foi meu Não, tá primeiro, recente. recente, tem 6 Em anos. 6 anos você conquistou todos esses títulos. Todos esses títulos. Foi 2 anos diretos. Joander, a gente estava falando fora do ar, né? Da pessoa ter a estrutura, a genética A predisposição, né? também. Tem que juntar vários fatores. Vários fatores. Você vê, 2019, a mulher coleciona 16 títulos, 4 overalls. Isso não é para qualquer um, não. Não E a mesmo. idade, né? E Com a idade, certeza. hoje ela tem 45 mais, mas você já tinha mais de 40 quando você começou? É. Mais de 40. E as pessoas acham que a idade era determinante na vida de uma pessoa. E não é. Olha o exemplo, tá aí. A mulher é um furacão, a mulher é campeã, é uma guerreira. Né? 16 títulos, não é para qualquer um. Vamos Nossa. atrás do Procard. Isso, exatamente. Deixa eu te falar, como é que é a sua vida pessoal? Você tem filhos, casada? Como é que você administrou tudo isso? No começo foi difícil, porque eu tive que. A gente se dedica muito, né? Então, era academia de manhã, de noite, trabalhava. Então, a rotina virou. Hoje eu tenho um filho de 20 anos, vai fazer 21, né? Sou solteira, não sou casada. Menos mal, né? Uma coisa que me levou a não me preocupar. Então, mas o ritmo era bem acelerado. Então, assim, a vida, particularmente, não tinha tempo. O tempo que eu tinha era o tempo de dormir, acordar e começar tudo de novo. Entendi. Né? Você sabe que aqui no Paradinha você arruma namorado, né? Daqui a pouco, quando sair o Ué, vídeo... gente, quem sabe? Aqui Tô vai dar precisando. Cara, eu já tive aqui Porque- 3 convidados que... Né, e até no quadro lá nosso, lá, ontem mesmo na academia de bairro lá, o menino tava lá, não, cara, fala que eu sou solteiro e tal. Você tem muito seguidor, quem sabe não arrumar namorado? Mas sabe o que eu Eu acho? tive- Que eu os tive homens uma- têm medo de mim. Ah, isso é bobagem. Não tem não. Isso aí, isso na verdade é que o mundo que a gente vive hoje, entendeu? Ninguém confia em ninguém. E acaba que tem gente que fala assim, ó, quem casou, casou, quem não casou, não Casou, não casa casa mais. mais. Entendeu? Mas isso é uma bobagem. Sempre tem pessoas com os mesmos ideais, né? Claro que você não vai ficar baseando em beleza. Por causa de beleza, eu conheço várias pessoas que só olhou isso, não olhou caráter e se estreparam, né? Eu mesmo sou um desses. Você é casado também, Sou velho? casado, tenho 2 filhos. E é exatamente isso aí. O negócio é a confiança, né? Porque hoje em dia as pessoas não têm tanta confiança assim. As pessoas têm medo de se relacionar, né? E o mundo hoje ele é propício a isso, né? A nossa atualidade tá desse jeito mesmo. E para ela que é uma atleta, Mas né? a dificuldade realmente eu acho que seria isso, na atleta. Eu acho que ela como atleta, sabe? Você é a terceira atleta que eu conheço que tá procurando namorado igual louca por aí. Tá mesmo. Você não, você ainda tá calma. Tem uns que falam, nó, e esse amigo seu, você conhece?
Tal, joga ideia pra mim, vai lá no meu direct lá e fala. Na verdade, a atleta tem uma vida muito disciplinada, muito regrada nas preps. Isso não dificulta vale pra muito. Se não qualquer tiver uma parceria, alguém Isso. que abrace a causa, que viva aquele momento, porque abre mão de muita coisa. É um sacrifício muito grande você ter que Sim. treinar. O teu humor altera, né? Eu vi um corte seu falando de trembolona e tal. Nem sempre é trembolona. Dieta tá baixa. Zero carbo. Quem é que fica Você animado? tá cansado. Quem é que fica animado com zero carbo? Tem que, às vezes, a pessoa ela é atleta, mas ela tem uma vida profissional, ela tem uma vida dentro de casa. Então, assim, de onde ela tira energia para isso tudo? O humor altera, ainda mais mulher. Pensa mulher com o humor totalmente alterado, né? Porque ela não deixa de ter o ciclo dela e da TPM, ela não deixa. É agora com tudo alterado ainda. Então, assim, ter uma parceria, um parceiro que abrace a causa, que entenda, que tem empatia o tempo inteiro, que seja aquela pessoa que vai trazer calma para ela, né, no momento difícil ali, né? Porque realmente é muito difícil você chegar no final de uma prep, na semana de desidratação, não é todo mundo que suporta. Então, como o Wander disse aqui, vamos lá. Você, garoto fitness, que gosta de treinar, que vai entender a situação da moça, que ela é multicampeã, não pode abandonar a carreira dela. Entendeu? Não posso. Essa moça linda aqui, você que tiver interesse, chame no direct. Quem sabe daqui não nasce um casamento. Ah, Sabe, no meu programa já nasceu um namoro. Por que não nasce esse casamento? Esse é o momento aqui. Paradinhas Podcast vai dar namoro. Bom, e aí, vamos lá. E seu filho compete também? Meu filho... Não, ele não compete, mas também migrou para o termo de educação física, né? Hoje ele é personal e treinador de futevôlei. Então, assim, é um menino de ouro. Eu falo que é um menino de ouro. Estuda, né? Faz a faculdade de educação física e agora... E disputa também o futevôlei, tá? O menino é fera. Menino é fera. Eu falei que puxou a mãe. Se ele puxar a mãe, ele é bem competitivo. Ele não gosta de perder, não. Eu tenho esse lado meio assim, de perder. Eu tive 2 ou 3 campeonatos que eu fiquei em segundo lugar. Segundo, terceiro lugar, que eu saí meia com cara fechada. Porque se eu tô ali, você já sobe já pensando em ganhar. Você vive seu momento, né? Eu subo ali, eu tô ali, eu me sinto a Gisele Bündchen. Sai da frente de quem não é. Sai da frente que eu tô passando. Sai da frente, o furacão chegou e eu sou assim e desfilo mesmo e vivo aquele momento meu. Mas na hora que eu vejo que realmente não deu, eu fico meio frustrada. A gente se frustra um pouco, sim. Olhando pra você, parece que você é bem tranquilo, que você não é pilhado. Você parece uma pessoa bem serena, assim, mas pra competir você liga o turbo. Não, pra competir eu sou um furacãozinho. O Montanha mesmo me fala comigo, freia, calma, porque você tá numa competição, você quer ganhar, né? Na verdade, você quer levar seu título. Você não vai para participar, você não vai pra levar o título, né? E depois de toda uma preparação, de toda uma trajetória, de toda uma estrutura, você tá ali, você quer, falando bem abertamente, você quer ser a melhor, né? Não desmerecendo as outras, mas você quer ser a melhor, né? E é isso que eu tento fazer a cada competição minha. O seu contato com esporte começou ainda na infância? Começou, eu tinha 4 aninhos de idade. Minha mãe é uma história tão louca que minha mãe me pôs para fazer balé. Eu tenho uma irmã, né? Uma irmã mais nova, casada. E minha irmã, ela colocou nós duas para fazermos balé. Só que, na hora de chegar lá de fazer balé,
eu olhava pro tatame de judô. E minha irmã subia pro balé e eu ficava embaixo querendo fazer o judô. Eu não queria fazer o balé, eu queria fazer o judô. Então, aí eu chegava em casa com meia calça rasgada, que não sei o quê. Minha mãe, gente, mas o que acontece com você, Carla? Sua balé irmã... é esse, né? Que balé é esse? Sua irmã chega aqui toda bonitinha. E eu ainda virava para ela e falava assim, se você falar alguma coisa, eu te encho de porrada. Então, assim, eu sempre tive esse dom mesmo de esporte, sabe? Eu gosto mesmo de competições. Aí acabou que no final, depois eu comecei a fazer o balé, o jazz e o judô. Então, comecei a fazer os 3. Depois veio a natação, veio o vôlei. Bacana. O E judô acho... você parou de vez. O judô eu parei. O judô foi só mesmo na infância mesmo. Aí depois eu migrei pro vôlei. O vôlei eu já fui, já disputei os regionais, né? Que na época tinha os regionais. Então eu comecei a treinar mais o vôlei. Disputei depois eu fui pro vôlei de praia de areia, né? De vôlei de praia de areia, que fui campeã também em quase todas as cidades, Capitólio, Cláudio, Lagoa da Prata, Divinópolis. E graças a Deus minha vida é assim. Eu entro para ganhar. Sempre competiu. Sempre competi. Tá aí a diferença. Sempre competi. Você é competitivo assim, velho? Eu sou mais ou menos. Eu não gosto de perder também, não. Não, eu tenho até medo quando eu treino com outros amigos, porque eu não gosto de ficar para trás, não. Pode ser mais forte que eu, não tem problema, não. Eu vou, parto para cima e a briga fica boa. O carioca é mais competitivo que o mineiro, não é? O carioca é bem competitivo, né? O carioca não gosta de ficar para trás, não. O mineiro é meio conformado às E vezes. a gente é meio kamikaze, né? Aham. A gente é meio kamikaze. O botão de A autodestruição gente, ligado. a gente se joga, guerreiro. Não tem essa, não. O carioca, quando eu fui disputar o Excalibur, né, no Rio de Janeiro, que eu lembro que eu levei o overall, que a gente até no overall ganhava a espada, né? Ganhava a espada. E eu falei, gente, eu não saio daqui enquanto eu não ganhar essa espada. Eu quero essa espada, eu vou ganhar essa espada. E eu vi a cara das meninas, tipo assim, ela não vai levar essa espada. E se levar, vou voar em cima. Eu roubo, eu pego, eu saio correndo e eu lá, eu vou ganhar essa espada, eu vou ganhar essa espada. Pô, tinha que ter dragão pra mostrar aqui no podcast. Eu até pensei em trazer mesmo, é uma espada muito linda, nossa, é uma ninja Se eu mesmo. pedir pra trazer os títulos, eu não ia poder te convidar, né? Porque não ia caber, né? Os títulos, e são pesados, são pesados. Então, eu via realmente no ar do carioca que as meninas também lá chegavam para chegar. Gosto de sangue na boca, né? Chegava pra, ó, se você tá aí, eu tô aqui. Mas seu trabalho foi bem feito, né? Você levou a espada. Eu levei a espada. Então. Eu levei a espada. Ó, eu vou falar uma coisa pra você, né? Tem aquele meme na internet, né? Daquela menina que fala, ó, vou treinar pra humilhar a tia da limpeza, pra humilhar a amiga da minha mãe. Cara, vocês 5 anos, você tem noção que você conquistou mais título do que pessoas que estão há 20 anos tentando ganhar um título? Você já parou pra pensar nisso? Não. Entendeu? Eu conheço pessoas que estão há 10 anos tentando ganhar. É muito título, então, não ganhou pouco nada. tempo, né? Não ganhou nada. Nem o bonequinho de plástico do semi-amador ganhou. Eu sempre falo, até a gente estava comentando aqui que lá em casa é assim, a prateleira da sala, a prateleira do quarto, até em cima da geladeira tem um, porque não tem outro onde pôr, eu ainda vou fazer as prateleiras, a espada é pendurada, que pode entrar ladrão lá em casa e pegar tudo, mas não mexe nos meus troféus, não. Não vai levar nenhum. Se levar um, a espada ali vai comer solta. Nesses 5 anos de competição,
Qual o campeonato que você foi que tinha as adversárias mais... que você falou assim, pô, acho que hoje eu vou engraxar o bigode, vou levar nada aqui, você ganhou. Qual que foi o mais difícil, De de verdade, verdade? eu me surpreendeu e assim me marcou foi o Maradona Classic de novembro, De agora? de agora. Foi o que eu falei assim, nossa, não vai dar mais para mim. Por quê? Porque no Master, né? Porque a gente vai por categoria agora, né? Então eu só disputo a Master. Então tem Master acima de 40, acima de 45. No Maradona tinha acima de 35 e acima de 40. Então eu tenho 47, eu já saí na desvantagem, né? Porque eu já tinha que disputar com menina de 40. Eu falei assim, nossa, lá vai eu com 47, né? E não imaginei, mas fui assim, plena, calma, meu momento, Gisele Bündchen, pousei, ri, sorri, piscadinha, saí. Aí faturei o top 1. Depois veio a Open, né? A Open tinha muita menina. Inclusive, em falar nisso, eu era a mais velha de todas as participantes. Então, era muita menina mesmo. Eram, se eu não me engano, 14 ou 12 meninas para disputar um Open. Gente, o Open é muito difícil de disputar. E eu olhava, falava assim, eu vou disputar o Open, né? Porque vou dobrar. Montanha pediu para me dobrar, vão dobrar no Open. E ali foi a hora que eu falei assim, não, aqui eu não vou levar nada. Quando me chamou em terceiro lugar, eu falei, quê? Eu olhei pro juiz e falei assim, eu? Eu mesmo falei, eu? Ele, você? Falei, Então, assim, me surpreendeu. Realmente esse Open, por ser, né, meninas, por serem uma coisa mais difícil, me surpreendeu a minha colocação. Foi nesse aí que a gente está conversando nos bastidores aqui, e você falou da diferença das características da categoria. Foi nesse? Acho que Que a foi. atleta estava bem. Você estava muito bem Esse condicionada. Não, esse foi em Campinas, do Esse foi de Pro. Campinas. Eu estava muito condicionada e as meninas chegaram até perto de mim em Campinas, falando assim, gente, olha a sua gota, olha o seu glúteo. O meu sonho é ter um glúteo desse, é um sonho de qualquer bodybuild ter um sonho. Você tá mais fibrada que um bodybuild. Então, E realmente assim, pela foto tá fantástico. O condicionamento tá impecável. e ali foi onde que eu pensei que eu realmente pegaria o Procard e não peguei. Você ficou em qual colocação? Eu fiquei em segundo e terceiro. Segundo e terceiro. Você tem uma adversária à altura que... uma competição saudável, claro, né? Porque, gente, você deixa de ser bobo, você deixa de ser mula. Adversário não é que a pessoa quer matar a outra, não, tá? Mas existe uma adversária que você fala assim, nossa, eu tenho que bater ela, que ela vai estar treinando lá pra me bater também. Você acredita que existe? Ela vai até, Andressa, não vai brigar comigo, que eu te amo. Então tem uma adversária. É adversária, não é inimiga. Temos, uma adversária que eu acho ela, assim, espetacular, admiro muito ela, mas eu quero disputar com ela. O confronto fica bonito. O confronto, eu acho que o confronto vai ser um confronto, assim, de não sei como que vai ser, não. A Andressa Piccini. Eu acho que é uma das pessoas que chega a ser do meu porte, chega a ser da minha idade, entendeu? E chega a ser da minha estrutura. Ela é daqui, Então, de Belo Horizonte? não, ela é interior de São Paulo. Vocês já Então, confrontaram antes? já, eu perdi por ela.
perdi primeiro lugar no Maradona. No Maradona, perdi por ela. E eu falei que eu saí dali, eu falei assim, gente, eu ainda vou ganhar dessa menina. Então, assim, Andresa, ó, coraçãozinho, tá? Mas nós vamos ainda, né, Andresa? Nós somos muito amigas, a gente conversa e ela sabe do fundo do coração que nós vamos estar juntas em cima do palco ainda. É uma disputa saudável, né? Tá vendo? Tem que ter. É adversário no palco ali, tem um confronto bacana. O confronto fica até legal, fica bacana, mas cada um faz o seu trampo, cada um faz o seu trabalho individual, não tem jeito. Todo grande bodybuilder, todo grande esportista, na verdade, sempre tem aquele adversário que ele trabalha para bater, porque o adversário ele é bom e te motiva, Te motiva, para você evoluir, entendeu? para você crescer. Você sempre quer ser mais, porque você sempre quer ter mais, você sempre quer ser mais, quer ser melhor. Então, vira aquela, né, aquela coisa gostosa de querer bater mesmo, né? E eu sempre tive isso. Isso é bacana, hein? E eu vou te falar uma coisa, quando você fala a sua idade, você tá caminhando aí pros 50. A galera fica espantada até hoje? Porque, assim, se você Fica. for... Porque, né, aqui você tá na social. Mas se você sair daqui e for pro clube e ficar só com a roupa de banho, você tem um corpo melhor do que a menina de 15 anos. Eu já tive Na muito verdade- problema com isso. Na verdade, quando ela chega num ambiente que tem pessoas da idade dela, provavelmente ela deve destoar muito. E isso é uma realidade hoje. A gente conversava ali na hora que eu cheguei e eu falei, qual a sua idade? Você tem problema em falar? Não. Eu não tenho problema nenhum em falar. Antigamente se tinha problema em falar a idade. Hoje em dia não tem. Não tem. Porque hoje em dia se envelhece com E esse ano muita eu faço qualidade. 48. Esse ano eu faço 48. Por isso que eu tô te falando, porque a gente vive numa bolha, né? É. O maior influencer fit do Brasil, ele não tem 2% dos seguidores que um Gustavo Lima, que um MC Rian, esses caras tem, porque a gente vive numa bolha, né? Então a gente fala para nossa bolha e tenta pegar o pessoal fora da bolha para trazer para nossa Trazer bolha. para a realidade, para nossa realidade. Mas, obviamente, que você vai ter problema, porque olhando por foto, né, e você também convive, né? Eu não vou falar que, não, eu só vi esse shape foda até hoje. Não. Mas tá entre aí uns 100 maiores shapes que eu já vi para 50 a mais, com certeza. Porque você tem corpo de uma jovem de 15 a 25 anos, tranquilo. Tranquilo. Uma jovem que não treina, você tá anos-luz. Por isso que eu falei esse negócio da praia, do clube. Por quê? O corpo dela é desenhado, cara. É. Eu acho que o que o Marcão, o Bruno Moraes, que o Montanha viu nela foi isso, que ela Viram lá pensou, atrás, né? porque ela mesmo sem o treinamento de força para se tornar uma atleta, ela já tem um corpo bem trabalhado. O biotipo dela é muito favorável, né? A estrutura dela, que a gente falava lá no início, é muito favorável. Ela tava falando um pouco da preparação dela ali, e ela tava até agora de casaco. Quando ela tá de casaco, você não diz que ela é uma atleta. É uma mulher conservada, uma mulher bonita. Agora, quando ela tira o casaco, ela começa a demarcar o ombro, o bíceps. Cadê o bíceps? Mostra o bíceps aí. Ó. 47 anos. Quem com 47 anos tem um bíceps assim? Não Um tem. ombro assim, ó. Tudo marcado, tudo direitinho, olha lá, na fibra. Gente, vocês estão vendo pela câmera, né? Vocês veem a mulher de perto, realmente a mulher ela tem o corpo perfeito. Né? E se vocês forem no Instagram dela, vocês vão ver o abdômen dela Ela levantou a blusa ali dela. Não, meu abdômen tá ruim. O abdômen dela é ruim. Meu Deus do céu. Todo marcado, todo desenhado. A pele colada. Você demorou quase 40 anos da sua vida para descobrir que o seu maior talento era ganhar título no bodybuilder. Pois é. Porque, Por causa do Marcão, né? É porque dificilmente você vai ter... Qual que é a sua profissão hoje? Eu sou formada em moda, Sim. né? Mas sou formada também pela Federação de Fisiculturismo. Sim. Então, eu tenho o curso de fisiculturismo e é aquela coisa, né? Mulherada chega em cima querendo,
olha, quero ficar que nem você, me põe que nem você, mas não é, né? Não é querer, É trabalho. né? É trabalho. Porque dificilmente, se você mudar de profissão ou mudar de esporte, você vai conseguir o sucesso que você teve. Porque 5 anos de quando você começou a competir, então você estava com 42 quando você subiu a primeira vez. 42. 42. Cara, dificilmente uma pessoa de 42 em 5 anos vai levantar 16 troféus que não são qualquer troféu, já ganhou overall também, 4 overalls. entendeu? Então, tipo assim, cara, chega a ser, você desculpa, pai, eu vou falar isso mais pelo lado bom, mas chega a ser bizarro, entendeu? É uma trajetória meteórica, né? Meteórica de uma genética fantástica. É como se você tivesse descoberto isso aos 20 anos, talvez você teria participado do Olímpia, Verdade. do universo. É. Lá atrás, né? Lá atrás por quê? ela. Porque olha só, se nessa idade, cara, que é bizarro, são 16 títulos que não são qualquer títulos. Cara, tipo assim, tem gente, cara, que tá treinando tem mulher que eu conheço que tá treinando há 10 anos, não conseguiu levantar um. Não, e o mais, assim, o mais assustador é o condicionamento que ela sobe no palco. Aí quando você vira e vê um condicionamento daquele, você fala, cara, o que que essa mulher faz? Essa mulher faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Aí você pergunta pra ela o que que ela faz. Se ela toma hormônio, qual é ergogênico. A mulher não usa nada. Essa nada. Nada, perto de Vai atleta, todo perto de mundo atleta, achar mentira, nada, né? nada. Mas É muito não, pouco, é muito, eu muito falei com baixo. ele, o meu ciclo de preparação, na verdade, né, como já tem uma trajetória, o corpo desenhado, as linhas desenhadas, a gente põe, para não fibrar muito, a gente coloca, o meu ciclo é um GH com 3 miligramas, 3 miligramas. de oxidrolona, só. Não tomo mais nada. Assim mesmo, 1 mês e meio só. Não é os 6 meses que eu tô preparando, não é. É 1 mês e meio antes da competição, só. E uma dieta regrada, né? Muito regrada. Uma genética boa faz muita diferença. Muita diferença. E ela sobe, o preparo dela é absurdo. Ela está muito bem condicionada, muito bem Que é condicionada. 3 de oxandrolona? Não é nada, não é nada, não é nada. Toma 100 aí dia e não acontece nada. Nada. Já faz de tudo, cresce bigode, cresce lá embaixo, cresce pelo, mas não acontece nada. Quantos aeróbicos por dia, quando você faz na sua prep? Eu faço né? Que eu faço à noite, eu treino de manhã. E à noite eu faço aeróbico de 1 hora. A tua maior quantidade foi 1 hora de aeróbico por dia. 1 hora só. Meu Deus do céu. Só isso. Aí, quando a gente vê que tá secando muito, Tira o aeróbico, diminui. diminui o aeróbico para 20, 15, ou então tira de vez. Pode parar, pode parar, pode parar. Porque já começa a cair demais. Porque eu subo com percentual aí de 4 a 5 no máximo, com 46 a 47 quilos. Vou te falar, eu tive um bate-papo ano passado, uma das meninas depois até passou a trabalhar no Paradinhas, que é a Poliana, você deve ter subido com ela. A Poliana Freitas? É a Poliana que trabalha para mim aqui no Paradinhas. Ela foi top 3, né, no Maradona, sem ser esse último que você participou. Cara, a preparação dela é sinistra, ao ponto dela não ter força às vezes para trabalhar. E ela, né, como a maioria dos atletas, ela tem que usar o hormônio mesmo para chegar no físico, né? Por isso que eu tô achando isso bizarro, porque a quantidade de veneno que você falou da paradinha que você usa, na maioria das mulheres não aconteceria nada. Nada. Seria um placebo para a mente delas, né? Seria um Só placebo para enganar ali, e ela e não ia treinar. acontecer nada. Não ia acontecer nada. Nada de... E eu comecei a tomar o GH até foi na preparação do Maradona. Aí parou. Eu tomei um pouco, parou. Ele pode parar.
e comecei para Campinas, né? Que é no Muscle de Campinas, que foi o mais pesado e foi o último agora em dezembro, mas sequei demais. Então, tem que tomar um certo cuidado no meu corpo. O meu corpo, Montanha mesmo fala, Carla, você tem que ser estudada. Eu falei, Montanha, o que a gente vai fazer então? Porque eu não sei, o juiz falou que eu estava fibrada, ele falou que eu tenho que ser destreinada. Cara, essa mulher aí, se ela tivesse uns 20 anos de idade, tivesse descoberta lá atrás, essa mulher talvez teria sido das maiores atletas que a gente viu passar aí na Terra. Ia estar lá no Olímpia, né? Sabe por quê? Pegando aqui todo, tudo que eu pesquisei de pessoas que te conhecem para chegar aqui para fazer esse bate-papo, cara, o pessoal fala, não, essa mulher é bizarra. Ela só vai lá, faz o treininho dela e ganha de todo mundo. Eu ouvi isso. Então, cara, se essa mulher tivesse 20 anos, já que é fantástico, tá? Você ter essa idade e ser multicampeã. Mas você teria, claro, com sorte, sem lesão, com acompanhamento certo, você teria rodado o mundo. Porque esse tipo de coisa acontece em 1 milhão. Entendeu? É raro, né? Cara, tem quantos caras aí, cara, que o cara tá. Homem, por exemplo, o cara tá tomando. O Bicudo tava aqui no último podcast. A gente até brincou por que chama o Marcão dos Venenos. Se ele que é o cara dos venenos, ele falou que tomou passou uma semana tomando 5 miligramas de Deca todo dia. Nossa. Entendeu? Pra conseguir o resultado que ele queria. E eu conheço mulheres da mesma categoria dela, de biquíni, como eu disse aqui, que bate pesado do hormônio. Entendeu? Não liga para nenhum colateral, não é nada que vai acontecer para chegar no shape. Eu também conheço. Mulher que a voz é biquíni. Biquíni, geralmente, por si só, já não se usa tanta coisa, né? Na categoria biquíni. Não se usa tanta coisa. Uma atleta ou outra que perde a mão, né? Eu conheço atleta biquíni que a voz é completamente alterada por causa de uso de hormônio. A minha não, né? A sua não. A tua não tem nem como alterar com essa quantidade de hormônio aí. Não é hormônio, é o brócolis. É o bro? Agora eu não tô fazendo uso de nada, né? Não, mas Agora- mesmo agora durante... eu tô- Você sim pode falar que é o brócolis. Pode deixar, eu vou lembrar disso. Você sim, você é a pessoa que cresce comendo brócolis. Brócolis e frango. E alface. E alface. Vegetais. Você é uma pessoa muito simples. Você nasceu aonde? Aqui mesmo? Não, eu nasci em São Paulo. Nasci em São Paulo, mas vim muito Nova para nova para Divinópolis, que Sim. meu pai foi transferido para trabalho. E eu, com 19 anos, eu saí de Divinópolis e vim morar sozinha aqui. Aí vim sem casa, sem... Veio para estudar e trabalhar. Não, vim com a mochila nas costas, sem saber onde que eu ia morar e dormir. Que isso? A sua história é mais sinistra do que... Sinistra. Dormi 3 dias na rua, debaixo ali do Shopping Tupis, do Que perigo, hein? cidade. Que perigo. Até arranjar alguma coisa que eu ia fazer, mas eu queria isso para mim, eu queria crescer e eu ia sair daquilo. Aí foi quando eu encontrei, por acaso, uma amiga minha de Divinópolis, e ela, Carla, não, vão lá para casa, tal, e moravam 7 meninas, era a casa dos 7 anões, e ela me acolheu. Aí foi aí que eu arrumei emprego e fui fazendo a trajetória da minha vida. Você se formou em moda quando? Formei em moda, nossa, tem um tempinho já, viu? Nossa, deve ter uns 8 anos, mais ou menos, que eu formei em moda. Cara, então você veio de São Paulo, então sua família não tem a condição tão boa assim. Não, minha família, meu pai mora em Divinópolis, né? A Seus minha pais mãe... continuaram lá até hoje. Meus pais são divorciados, meu pai mora em Divinópolis e minha mãe mora em Formiga. Sim.
Então, eu tenho uma irmã que mora aqui, que é casada. Então, naquela época, seus pais não tinham condição alguma de bancar um ensino Não, superior, não, não. porque isso aí deixa a sua história ainda mais complexa, porque você chegou praticamente a morar na rua, Morei. veio caçar o emprego. Que é isso, cara? Aí você vê que por trás de uma atleta, por trás de um meteoro, existe uma história. E ela não começa em 2019. Essa história começa lá atrás. Cheguei a me arrepiar aqui agora. Essa história começa lá atrás. Uma menina que decide sair de casa inconformada com a situação que ela vivia. Ela não queria mais aquilo ali para a vida dela. E ela fala assim, não, eu quero mais. Eu preciso eu vim pra cá pra de mais. Ela vem com a cara e com a coragem, com a bolsa dela nas costas. Não sabia o que ia acontecer, Não, mas sabia que ia dar certo. sabia. Sabia que ia dar certo. Por Falei quê? que alguma Porque ela não ia coisa- esperar cair do céu. Ela ia fazer dar certo. E é isso que ela faz quando ela sobe no palco. É isso que ela faz quando ela vai competir. Então, assim, a história dela no palco não começa em 2019. Começa lá atrás. Tornando uma mulher firme, uma mulher guerreira, uma mulher que sabe o que quer. Então, assim, a gente às vezes não entende como que é a mente de um campeão. A mente de uma pessoa que decide vencer na vida. Daí, ó. Com certeza. Olha, deixa eu te falar. Você é uma pessoa bem influente, você tem bastante seguidores. Muitas são mulheres, né? Que devem te pedir muita dica o dia inteiro, né? Manda no direct. Ah, como é que faz? E assim como é que como, faz? assim como eu, seu irmão, você deve ter muito hater também, né? Deve ter aqueles que ficam lá conversando fiado nos comentários, entendeu? Aí eu falo um Pouquinho. negócio pro hater. Você tem uma história dessa de superação, ô seu bobo? Vai lá encher o saco da mulher. A mulher não toma veneno, a mulher bateu 42 anos, foi disputar com menina mais nova, ganhou tudo, saiu de casa para procurar emprego, morou na rua, formou-se em 2 faculdades, tem uma vida estável hoje, né? Graças a Deus. Criou os filhos, né? Criei meu filho sozinho. Criou o filho sozinha. Então, cara, sincero, você pode mandar o hater tomar naquele lugar quando ele encher o saco. Você tem totalmente o direito. Porque se o cara, o costuma que o cara que não treina, ou a mulher que não treina, né? Que eu acho assim, eu passei a vida inteira falando que a obesidade era doença, que os médicos, todos os médicos do esporte falavam comigo. No mundo inteiro há um consenso que obesidade é uma doença. É uma doença. E anos atrás, o pessoal começou numa moda aí de falar assim, vamos glamorizar o gordo. Romantizar a obesidade. E aí, a gente tinha a bandeira da Thaís Carro aí, ó. Hoje ela mesma já tá tirando a gordura fora, já daqui a pouco ela tá fitness aí, ó. Quem se ferrou foi esses aí que ficou achando que Verdade. ser gordo, não treinar, não praticar um esporte é coisa saudável, não comer direito. Eu faço o que eu quero, eu vivo esse é meu estilo de vida. Entendeu? Ok, a conta chega, amigo. E eu falo que Não tem treinar, que quando eu tô na academia, assim, todo mundo já me conhece, já sabe mais o meu humor, né? Eu já não gosto que ninguém converse comigo enquanto eu tô treinando. Poucas ideias. Nem ideia. Nem ideia. Você usa Nem fone de ouvido poucas. pra treinar? Uso, e quando acaba a bateria eu vou lá e pego outro ainda. Eu levo 2. Você escuta o que pra treinar? Eu gosto, eu vou no playlist. O que Aí que eu tem na vou. sua playlist? Muito rock and roll, muito sertanejo? Não, música mais calmas mesmo. O quê? Eu treino com música mais calmas, eu não treino com batidão. Que isso? Eu treino com música calma. Realmente você tem que ser estudado. Porque tem alguns estudos que dizem que a música ela melhora em até 20% o rendimento de um treino. Mas que música que faz essa melhora? Uma música country, A música assim, que você entendeu? gosta. É a música que te motiva, a música que te estimula. Eu, por exemplo, eu treino ouvindo gospel. Ah, sim.
Eu só treino ouvindo gospel. É porque você, por ser carioca, eu já ia falar. Você treina escutando Do MC funk. Oruan? Não, é só gospel, não. Jamais. Jamais na vida você vai me pegar ouvindo MC Oruan. Pô, tu é carioca? Não. Mas talvez se você parasse um Claudinho Bochecha, ok. Não, e onde que é você... das antigas. Você cresceu em Teresópolis? Cresci em Teresópolis. Então você cresceu na... Você tá com quantos anos? Eu tô com 42. Então você é contemporâneo desses caras todos, Cidinho Doca, Cidinho Doca, tudo. Claudinho MC Bochecha. Marcinho. Esses caras é tudo da sua região. Tudo ali da minha época. Isso Você aí eu vi encontrava com muito. esses caras na rua. Ah, não encontrava na rua porque eu tava em Teresópolis e eles no Rio, né? São 80 km, né? São 80 km. Mas tipo assim, era o que se ouvia. Hoje em dia não tem como se ouvir um funk, né? Então, assim, hoje eu treino ouvindo gospel. E é a música que me motiva, é a música que eu fico ali ouvindo, tranquilo, conectado, me desligo de quem tá do meu lado, que é o que você gosta de fazer, e não. que eu foco. Poucas ideias. Quer dizer, ideia nenhuma, né? Nem pouca, né? Não, nem então, pouca, assim, nem ideia nenhuma. Eu também não gosto muito, não, mas infelizmente, eu não tenho como. Hoje que eu trabalho, dou aula, treino no mesmo lugar, então chega um, chega outro, chega um, chega outro. Eu treino escutando Iron Maiden. Iron Maiden, só pancadão. Se eu treinar isso mas aí, é o que te motiva, não é o que te motiva? Cara, é. É o que te deixa ali focado, centrado, tu vai assim, pô, vou mais uma. Não, eu vou mais duas. Não, vou aumentar a carga. A música faz isso comigo também. A música faz. E faz isso com ela. No dia que eu tô cansado, eu tô puto, eu já mando um Sepultura de uma vez. Nossa. Aí já quebra logo tudo, né? Com certeza. Não. É isso aí. Ó, tá sarando, né? Eu já consegui fazer o treino. O cara tem que tomar até cuidado pra não ser CD, né? Se o médico liberar semana que vem, eu já tô voltando pro peso normal, né? Tô franco, cara. Perdi 5 quilos depois dessa lesãozinha aqui, ó. Mas não foi nada demais, não, né? Ia se tornar, né? Se eu não tivesse procurado médico, né? Ia ficar igual do meu irmão, né? O meu epiconde, cara, ele tava todo inflamado. Então foi só epicondilite, só. Sim, mas se eu não tivesse procurado um médico, né? Aí, meu amigo, eu já fiquei um bom tempo treinando com faixinha no braço por causa de epicondilite. Mas não deixava de treinar, não. Mas a minha... Eu nunca me deu nada. Inflamou de um jeito que eu... Nunca tive nada. Nunca tive uma lesão. Nunca tive uma lesão. Nem uma dor no joelho. Uma dor no joelho. Nem uma dor na lombar. Lombar, então, todo mundo fica abismado. Nem uma dor no ombro. Não, nada. Lombar, todo mundo fica assim. Essa mulher, eu acho que ela não deve ter tido do outro mundo. Ela tem sangue do Wolverine. Não fica doente, não acontece nada, e se acontecer é rápido, né? O Wolverine do quadrinho, do cinema, ou o nosso Wolverine aqui? Não, o Wolverine do cinema. Fala que não é de Wolverine. Não é de Wolverine, não. Wolverine ficou comigo no quarto, em Campinas. Cuidar com essa história. Continua. Não, mas a mulher dele tava lá, tal, ele cuidando de mim, a montanha deu a coisa dele cuidar mesmo de mim. Eu falei, você não tá cuidando nem de você? Segunda-feira era pra estar no evento, aí passou, tá aí, tem preparação, passou mal, vomitou tudo. Nossa! Ele não foi lá no evento, não. Aí Betinho, falei, não, gente, o cara passou mal. Eu só ficava com medo quando ele tava dormindo. Eu falei, ai, meu Nossa Senhora, e eu não dava conta de dormir, eu tava com medo, ué. Roncando? Não, de dar alguma coisa dele lá e ele vinha atrás de mim, ué. De me sufocar, de pegar no pescoço. Eu falei assim, não. Ele é grande, né? Ele é. Ele é forte, ele treina Ele mesmo falou, aí juntou ele e o Montanha, eu lembro dessa noite, na sexta à noite, no sábado à noite, que eu subi no domingo. Eu fui desfilar para eles, né? Para mostrar. Aí o Wolverine, eu achei até bonitinho o comentário dele, que falou assim, quem é biquíni nasce para ser biquíni mesmo, viu? Então, tipo assim, quer dizer, eu falei, nossa, nem acreditei. Eu tenho alguns amigos no meio, né? Alguns são amigos pessoais, igual lá no meu quadro, o Leandrinho Pequeno Príncipe é amigo meu pessoal. A gente tem comércio praticamente um perto do outro, família dele, mulher dele, os filhos, então a gente terminou de gravar, sabe, para comer um cachorro quente, segunda também, e aí a gente tem muitos amigos pessoais, né? Os meus grandes amigos é o Rodrigo Thor. Rodrigo Thor? É. Gente boa demais da conta. Então, assim,
quando ele vai treinar também é poucas ideias. Muita gente acha que ele é mitidão. Não é. O cara é humilde demais, o Rodrigo. Mas ele é porque ele já chega para treinar com Focado. Focado, entendeu? Tanto é que fora disso, já teve... minha mãe adora ele, a esposa dele. No passado, estava na minha festa de aniversário da minha filha lá. Tive que E aí, papito? Não, tive que arrumar para ele uma Coca Zero, um energético, mandei comprar as coisas do aniversário. Eu falei, não avisei que ia vir uns amigos meus que é bodybuilder e às vezes tem preparação, né? Aí fez um corre lá no centro de Neves, lá perto da chácara e arrombou para ele. Aí fiquei com dó. Minha mãe é cozinheira, fez fogão a lenha lá, um monte de coisa. Nessa época de frio, assim, em junho do ano passado. Caldo de cana, canjiquinha, tudo que o cara não podia comer. E o cara passa mal. Porque FIA tem, né? Tem 5. 5. Esse aqui, tem um novinho agora, né? Ele, né? Eu adoro ele, a esposa dele, entendeu? A gente sempre tá aí combinando alguma coisa. E ele é um cara desse jeito, por quê? Provavelmente se eu te conhecesse na academia, e você passasse de cara fechada com fone, entendeu? Claro, se eu soubesse que você é atleta, eu ia entender. Mas se você não fosse nada, eu ia falar, pô, mas que isso? A pessoa passa, não dá um bom dia, né? Entendeu? Mas o atleta a gente entende porque ele chega, ele não pode distrair com nada. Ele tem um momento de lapidar, ainda mais quando está em competição. Está em prep, né? Em prep, porque já tem pouco carbo. Certo? O que resta de energia tem que dedicar ali. Tem. Porque a energia dedica ali. E a pessoa tá focada, né? E ela já é uma pessoa de ideia nenhuma, né? Nem poucas ideias não, né? Imagina ela com 0 carbo na academia treinando. Focada ali, sem energia. É 0 carbo, tá? Não, 0 carbo, focada, sem energia. Não vai ter ideia com ninguém. Não é a pessoa que é lá antipática. Não é. É o estado emocional, o estado físico dela ali que tá assim, naquele momento ali, entendeu? E é assim, e treino, na verdade, tem que ser focado, né? A galera faz muita social na hora de ir treinar. Mas ali é um ambiente de treinamento. Tem muita gente ali que tá focada, concentrada ali em quantas repetições ela vai fazer, se ela vai conseguir progredir, evoluir carga, fazer mais uma, fazer mais 2, o tempo, o intervalo, tá? Tem gente que realmente, não só o atleta, mas tem gente que leva aquilo ali a sério. O treino, ele é ali rigoroso, que era para ser correto. Se faz uma social, faz. Terminou o treino, acabou o treino, ok. E tem gente que perde a mão, né? Vai conversar com um, vai conversar com outro, na hora que vê o intervalo do cara, 10 minutos, 15 minutos, o cara perdeu a série todinha, né? Com certeza. Verdade. Eu sou meio batedor de papo, porque não tem como. Eu chego na academia, sempre tem alguém que eu conheço. Aí eu tava... E pode ser em qualquer academia, né? Cara, eu tava aqui treinando aqui, ó, na de cima aqui. Aí cheguei na portaria, aí o rapazinho, estagiário, você é o rapaz do podcast? Sou. No final, bate uma foto contigo. Aí chamou 3 pessoas para bater foto, eu fiquei atrasado aqui, que eu tinha marcado com vocês 10, né? Mas eu marco 10 sabendo que é 11, tá? Só para não atrasar. Tem que pagar a multa, hein? Tem a multa. Nós chegamos 10. Aqui. E aí, eu desci. Então, no meu caso, é meio complicado. Tanto é que os melhores treinos que eu faço, hoje, antes de machucar, era de madrugada lá na academia 24 horas mesmo. Que aí não tem ninguém. Cara, pouca gente. Eu chegava lá no interfone, qual que é a sua matrícula lá? Eu saía de Contagem. Eu saio de Contagem pra ir lá na Alterosa. Por quê? Se eu der insônia, eu falo, vou treinar. Que eu já treino ali 4 horas da manhã, 5, 3 horas da manhã, e depois já vou pra minha empresa trabalhar. Tranquilo. Se eu tiver que ir pra algum presídio que for designar pra dar aula, aí eu já faço de uma vez, entendeu? Então, no meu caso, eu não posso ir em horário de pico na academia. Senão não treina. Senão não vou treinar. Sabe por quê? Senão não treina. Esse projeto ele começou pequeno, porque eu me formei em comunicação tem 14 anos, eu não exerci, cara, a profissão de comunicador. Fui fazer outras faculdades, trabalhar, abrir empresa. Minha empresa tem justamente 13 anos, um ano após. A tua formação. E eu fui fazer outras coisas, entendeu? E eu comecei isso aqui chamando meus amigos, chamando o Rodrigo Top, que é no Príncipe, Engle, pra galera que tá ali no Montanha perto de casa. Entendeu? Então, assim, e aí a coisa foi, então, proporção. Quando eu vi hoje, a maioria dos caras que me seguem é São Paulo, Acre, interior de Minas, aqui de BH. E aí você tem uma fila de gente querendo participar, né?
Só que eu tenho que trazer a galera que vai passar um conteúdo bacana, uma história de vida bacana, entendeu? Porque não adianta eu vir cá para promover um atleta, porque eu não tenho a força. Até deixa isso aqui, gente. Eu não tenho a força ainda. Eu quero ter uma força para mim olhar para um cara que quer ser atleta, uma mulher, e falar assim: ó, hoje eu tenho condição aqui, eu sou dono de 1,5 milhão em patrimônio e eu vou investir em você. Em mídia e tal, você é seu patrocinador. Se Deus me abençoar, né, um dia de poder, que eu sou um admirador de esporte, eu vou estar fazendo isso. Mas hoje em dia eu tenho que Tô na trazer. fila. Hoje em dia eu tenho que trazer histórias como essa, porque de todas as histórias que eu vi aqui, algumas foram de muita vitória e resiliência, mas uma história positiva como a dela, onde a vida inteira, na verdade, ela já era uma campeã, os troféus são só a cereja do bolo. Exatamente. Eu tô impressionado, sabe? Porque a gente vê lá na rede social, aí você fala assim, que é isso? Isso é madame. Muita gente deve pensar isso, né? Isso é madame. Vida boa, né? Vida boa. Como é que eu vou dar ideia pra ela? Ela deve gastar 50 mil só na estética, só no suplemento, só nas paradinhas. E na verdade você não usa nada, né? Eu tô aqui, você é bonita, nem tão maquiado você tá, você é bonita, sim, entendeu? Então, assim, a gente tem que conhecer as histórias e passar isso Conhecer pra as frente. histórias. Exatamente. E tem que passar pra frente, porque isso é muito bacana. Motiva outras pessoas, né? Outras pessoas se apoiam nessas histórias, porque, tipo assim, 42 anos que ela começou. Então, 42 anos, eu falo isso porque eu vivo muito isso. Tem pessoas que acham que a vida já está acabando com 42 anos. E tem gente que a vida está começando aos 42 anos, né? Não está tudo perdido. E ó, Ela me vem perguntou... surpresa por aí, É, hein? ó, A Arnold tá vindo aí, a Arnold tá tá? vindo aí. Ela me perguntou, pô, você já competiu? Eu falei, não, eu tenho um projeto, tô desenvolvendo um projeto, vamos ver se vai dar certo. Meu projeto seria 45 anos de idade. Eu tô fazendo uma construção, construindo e tal, vamos ver o que que vai acontecer. 45 anos eu me projetei assim, vou subir com 45. Perto dos meus 45, eu vou subir no palco para ter aquela experiência de palco ali, ter toda a experiência Acima de de uma... 45. Ter toda uma experiência numa prep e tal. Mas se houve uma história da mulher que começou aos 42 anos de idade, meu amigo. Fantástico. Carlos, chega no final, olha para aquela câmera, fala o que você quiser, manda abraço para sua plateia, para os seus fãs, para os seus torcedores, Ó, seus quero agradecer familiares. todos vocês que participaram aqui com a gente, né? Muito obrigado, um beijo para todo mundo, para os nossos amigos, né? Que eu falei aqui, né, Andressa? De coração, nós vamos nos encontrar ainda, se Deus quiser. Mandar um beijo pro Wolverine, pro Montanha, que eu vou aparecer, tô chegando. Tá? E um beijo para todo mundo aí que fica aí, que é nosso, né, que esteja com a gente, que ficou com a gente. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, tá? Você é bem-vinda Adorei, sempre, tá? viu? Precisando, estou às ordens. Vamos treinar juntos, Vamos tá? sim, com certeza. Vou marcar lá na Big. Vamos fazer marcar com na você. Big e eu vou treinar você lá, hein? Só marcar comigo que eu te treino lá. Vamos, vou sim. Bichão, Marcos, muito obrigado pelo convite, experiência maravilhosa. você é bem-vindo sempre. Agradecer a Carla Mas, Persicheto. olha. Como foi meu italiano, Carla? Perfeito. Foi bom? Perfeito. Perfeito. Eu enrolo muito bem. Meu idioma é fantástico. Manda um abraço pra esposa. Um abraço para minha esposa, para meus filhos, para o Valentim e para a Raíssa, né? Muito obrigado por esse momento, por essa experiência aqui. Espero ter agregado alguma coisa participando dessa bancada, porque para mim foi uma experiência maravilhosa. É isso aí. E quando eu for lá pro Rio lá encontrar com seu irmão, quem sabe eu não te levo comigo. Vambora. Tamo Que eu junto. tô devendo também. Mesmo se tá devendo ir lá no Montão, eu tô devendo eles ir lá no Maromba Cast lá. Já tô enrolando pra ir. Cara, e é isso aí. Paradias vai ficando por aqui. Foi no oferecimento de Clínica do Dr. Adauri,
Academia 24 horas, MTF Moda Fitness, Sidney Bicudo, equipe Sidney Bicudo, o coach dos coaches, tá? Eu não tô nessa polêmica, não. É ele que disse que todos os treinadores, que aqui os maiores, foram aluno dele. E o cara tá aí selecionando novos atletas, é presidente de uma das federações, e só chamar no direct para sair campeão, né? Quem sabe? Com certeza. Bicudo é um grande treinador também, né? Bicudo me ajudou muito também. Entendeu? Mas todos são, tá? Eu sou fã de Maradona, sou fã do Monta, eu sou fã de todos eles. Não tem como não ser fã, né? São caras dessas, eu são gosto. Perfeitos. Gosto demais. E Jardim Mac Roçadeira, concerto de roçadeira em 1 hora, lá no Água Branca Contagem. Gente, estamos por aqui. Até semana que vem.